Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui nesta oportunidade, estamos para a realização da nossa Escola Bíblica Dominical, esta quinta lição, onde nós estaremos estudando a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nosso tema da lição deste trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, e estaremos abordando o assunto, a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Temos a alegria de estarmos aqui para engrandecer o nome do Senhor, e comigo aqui está o nosso pastor Ataídes, que vai estar junto comigo estudando esta lição. Estaremos compartilhando com você esta lição neste domingo, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Pastor Ataídes. A paz do Senhor, pastor Roberto. Amém. A paz do Senhor, nossos ouvintes, nossos irmãos que nos acompanham nesta manhã, sejam bem-vindos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Nosso texto áureo desta lição, que nós estaremos estudando, encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo de número 20, que nos diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Então, o nosso texto áureo já nos informa da grandeza de Deus e também da existência do nosso Deus. Nós estaremos estudando uma lição que contraria este princípio de que existe um Deus criador de todas as coisas, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E a própria natureza vai nos informar e vai provar que não tem desculpa contra a questão da existência de Deus, porque as coisas criadas comprovam isto. Nós passaremos ao nosso pastor Ataídes, que estará lendo a introdução desta lição nesta manhã. A introdução da nossa lição, ela vai dizer da seguinte maneira: nessa lição ao estudar o materialismo e o ateísmo, pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são como as duas faces de uma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoteísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para que os que não acreditem ou desdenhem dela. Isso inclui
os materialistas e os ateístas. Amém, meu pastor. Deus abençoe pela leitura. Nós queremos só para, em fim de conclusão desta introdução, ler o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Antes santificai ao Senhor Deus em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Louvado seja Deus, tendo em vista que Paulo mesmo já escreveu na sua epístola, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, né? Ele cegou o entendimento de muitos. Por isso, aqueles que negam a existência do nosso Deus. Nós vamos entrar aqui no primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar do assunto compreendendo o materialismo e o ateísmo. Então nós temos duas divisões aqui neste primeiro ponto, são dois subtópicos, o materialismo e também o ateísmo. A definição do materialismo: o materialismo é a doutrina ou o ensino segundo o qual a matéria é a única realidade que existe. Então, para o materialista, tudo é matéria. Foge-se todo o princípio de algo além da matéria, espiritual. Neste aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. O materialismo entende que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Então, essa é uma visão, uma cosmovisão, né, que é uma visão que mostra que, ou quer apontar que nós somos aquilo que nós vemos, e isso não está de acordo com a Bíblia. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Eu não creio nos milagres. Assim, a revelação divina, conforme está exposta na Bíblia, conforme Hebreus capítulo 1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Pastora Thaís, comenta para nós aqui esta definição de materialismo, por favor. Quando nós entramos neste tema, é bom lembrar que nós aqui chamamos a atenção dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, que é preciso compreender que Satanás, ele quer persuadir a mente humana. E a ideia dele realmente é fazer com que o homem venha negar a Deus. Com isso, nós precisamos, com muita ênfase, muita clareza, como disse a palavra agora há pouco, em 1 Pedro 3,15, com mansidão. Quero aqui fazer uso daquele texto que o senhor acabou de ler, pastor. 1 Pedro 3,15, e até chamar a atenção dos nossos irmãos, que é necessário que tenhamos muito cuidado, porque os materialistas, como nós também estamos já imbuindo os ateístas, quando eles querem pedir razão da nossa fé, eles vêm de uma forma agressiva, talvez querendo tirar a você e a mim do nosso controle. E é bom atentarmos para a palavra de Deus, que diz que nós temos que ter neste momento mansidão para responder, para não perdermos o controle, não é verdade? Porque se nós entrarmos num momento de discussão com eles, nós vamos perder o controle e vamos entrar nas coisas humanas, e nós não podemos entrar por este caminho. Quando olhamos que eles creem só na matéria, eles aqui
infelizmente, eles querem dizer que não há vida após a morte. Eles querem dizer que não há vida após a morte. O que a Bíblia, ela refuta isso categoricamente, que nós, após a morte, a palavra diz, e nós fazemos questão de ler nesta oportunidade, Hebreus capítulo 10, nós fazemos questão de estar lendo esse texto, onde nós vamos estar encontrando a expressão bíblica que vai nos afirmar que aos homens está ordenado a morrer uma vez. E aí não para por aí, para o materialismo, para por aí, mas a Bíblia diz, vindo depois disso, o juízo, ou seja, nós temos uma conta a prestar, há uma prestação de conta, isso é bem claro, a Bíblia, ela expressa isto para nós, e nós precisamos, com muita veemência, estarmos atentos a esta palavra. Então, pastor Roberto, é o que eu digo nesta introdução, Hebreus 9, 27, para ajudar nossos irmãos que queiram consultar na sua Bíblia, como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui fica já a refutação da ideia do materialismo, que para eles, quando o homem morre, acaba. Não, isto para a Bíblia, nós cremos na palavra como a nossa regra de fé e a nossa informação plena da parte de Deus, que após a morte segue-se ao juízo. E ainda para completar, pastor, Eclesiastes, no capítulo 12 de Eclesiastes, nós vamos encontrar também, quando diz-nos a palavra, capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastes, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus, que o Deus. Então, querido, há uma prestação de conta, viu? Esta é a introdução que nós temos nesse início de lição, para a glória do nome de Jesus. Também, pastor, vale ressaltar que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, mostra aqui que o nosso Deus é um Deus que fala. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ainda o versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E o 3 nos diz: o qual, sendo o resplendor de sua glória e expressa a imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Então, pelo fato de nós não sermos apenas um ser que vive por um pouco de tempo nesta terra e depois, após a morte, finda, Deus enviou seu Filho para nos dar o direito de vida eterna. Se não fosse por Jesus, e Ele nos fala por Jesus, para que nós possamos crer em Jesus e alcançar a nossa eterna salvação. Bom, aqui está a definição do materialismo. Nosso segundo parágrafo vai falar a questão do ateísmo, porque nós estamos aqui trabalhando exatamente o tema compreendendo o materialismo e o ateísmo. Aí o parágrafo 2 diz acerca do ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo, e de um Deus pessoal. Nega a existência de um Deus, sobretudo, e de um Deus pessoal, conforme revela a Bíblia, ou é revelado na Bíblia, conforme Gênesis, capítulo 12, verso 1, 3. E é de difícil constatação que o ateísmo anda de mão dada com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como única. Então aqui está o que o ateísmo defende, o que ele prega,
como a matéria sendo a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Antes do senhor tecer comentário aqui, pastor, nós achamos interessante, até notamos aqui, Hebreus capítulo 11, Sim. nos traz aqui uma informação muito precisa acerca deste assunto. Sim. Eu até marquei aqui para estar lendo neste horário de ensino, a partir do versículo 11, que fala o chamado de Abraão. Está registrado em Gênesis capítulo 12, mas aqui em Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isto o que? É um Deus que fala. Sim. É um Deus que é presente, é um Deus que se comunica com o homem. Deus vai chamar Abraão, ele fala com Abraão: olha, você vai deixar a sua terra, a sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Verdade. Não é isso? Pode prosseguir, pastor. E nesse texto eu gostaria também, pastor, de estar observando e ler para os nossos ouvintes, ainda também no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que quando eles vêm negar a existência de Deus, é bom que nossos irmãos, nossos internautas, talvez está na sua casa, no seu carro, no seu escritório, no seu trabalho, e talvez você não se disponha agora de uma Bíblia, mas anota aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar-lhe, perdão, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, veja isso, agora, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. O que nós aprendemos com isso? Observando na Bíblia, devemos crer na existência de um Deus pessoal, um Deus infinito, um Deus santo, e que Ele cuida de nós. E só para informar, Ele cuida nos mínimos detalhes, viu? Deus cuida de você e de mim nos mínimos detalhes. E dentro dessa nossa explicação, pastor Roberto, eu gostaria de chamar a atenção para o cuidado de Deus em relação a este tema. Porque quando eles querem negar a existência de Deus, o materialismo, por seu lado, diz que tudo é matéria e que o homem morrendo acaba. O ateísmo, por sua parte, diz não haver um Deus. E nós, pela fé, cremos que há um Deus. Esse Deus é tão grande que ele não preocupa em explicar a sua existência, Exatamente. né? A Bíblia vai começar dizendo que este Deus criou. Exatamente. Né? E seria bom, dentro da palavra do Senhor, pastor, olha bem que coisa ali, dentro da sua palavra, esse Deus criando, eu gostaria de chamar nossos irmãos para irmos em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, somente para nós estarmos frisando bem esse fato. Em Gênesis capítulo 1, vamos observar aqui como que Deus ele trabalha de uma forma tão maravilhosa. No versículo de número 11, Deus vai dizer que, olha, produza a terra erva verde. Produza a terra erva verde. Aí se nós vamos lá e arrancamos a erva, ela vai sobreviver? Vai morrer, porque ela é fruto da terra. Exatamente, ela é fruto da terra. Então eu gostaria que você observasse isso, meu irmão, que nos assiste nesta manhã, que como o trabalhar de Deus. Então, é como se Deus estivesse terceirizando essa parte. Deus criou a terra e não a erva, né? Exatamente. Então Deus criou a terra e deu ordem para a terra produzir a erva. Aí nós vamos no versículo de número 20 deste mesmo capítulo. Vamos no versículo 20 desse mesmo capítulo. Aí Deus agora vai falar com as águas.
Versículo 20, disse Deus, produz as águas abundantes répteis, os peixes. Almas viventes. Tá bem? Glória a Jesus. Tira o peixe da água. O que vai Acaba a acontecer? vida. Ele vai morrer. Agora vamos então para o versículo 26. No versículo 26, aí agora Deus vai dizer agora, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Interessante que Deus fala façamos no versículo 26. Exatamente. E o versículo 27 registra que Deus criou. Exatamente. Então, na verdade, o homem nasce no projeto de Deus, Exatamente. dentro do Senhor. Após formar o boneco, Deus sopra o que estava dentro dele, no homem, tornando e fazendo com que este homem se torne, Glória a Deus. né, a primícia da sua criação, né? E concluindo aqui, pastor, ainda que nós vamos talvez tomar uns minutinhos nessa introdução para melhor compreensão dos nossos telespectadores, e concluindo aqui, é bom lembrar, tá, que quando o ateísmo junto com o materialismo, eles querem negar a existência de Deus e a existência da vida após a morte, nos falta tempo aqui, queridos, falta tempo para nós explicar para você a respeito desta vida após a morte. Eu só gostaria de citar para que você possa estar lendo aí na sua casa, talvez com mais tempo, tá? Com mais cuidado, que quando a Bíblia, lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, ela vai dizer ali que o homem fora de Deus, o homem sem Jesus, ele está morto nos seus pecados. Aí vem, pastor, a morte, que é a morte espiritual. Sim. A morte espiritual, o homem no pecado, ele está morto espiritualmente falando. Mas nós vamos ver também em Eclesiastes 12:7, que vai dizer que o pó volta à terra como era e o espírito a Deus que o deu. Então ali nós vamos observar a morte física, o homem na morte física. Se nós vamos para Apocalipse capítulo 2 e no versículo 11, ali nós vamos observar uma coisa muito importante que vai falar da morte eterna. Então nós vamos ver morte física, morte espiritual e morte eterna. O que é a morte eterna? Que a morte eterna é o homem separado de Deus por toda a eternidade. Verdade. Então hoje, pela fé, ele precisa crer no Senhor Jesus. Pela fé, este homem, esta mulher que nos assiste, nós precisamos crer no Senhor pela fé, para que possamos aproximar de Deus. Aproximando de Deus, nós vamos então adquirir vida em Deus. E adquirindo vida nele, nós então sairemos dessa morte espiritual e passaremos a viver em Cristo. E é importante, pastor Thaís, e você que nos acompanha, que este Deus se preocupou em se identificar com o homem. Nós temos até um registro aqui importante que diz assim: a humanidade não é acusada por não ter encontrado Deus, mas por não ter respondido à iniciativa de Deus. Aí está. Então Deus, ele sempre se põe à disposição, Deus sempre se apresenta ao homem. Agora, o problema é que o homem não se dispõe a um relacionamento com Deus. O próprio Cristo, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por quê? Tudo que devia ser feito, ele fez. Exato. Por isso, João, ele registra a seguinte mensagem, conhecida de todos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Amém. a vida eterna. Prosseguindo na nossa lição aqui, nós vamos para o nosso segundo ponto, devido ao nosso tempo, que diz assim: raízes do materialismo e ateísmo. A raiz, o fundamento, né, a estrutura. Vai se dividir em dois subpontos também. O primeiro, a consequência do pecado é uma das bases do ateísmo e também do materialismo, e também a cegueira espiritual. Então vamos lá, a consequência do pecado. E é interessante, eu ouvi uma expressão dizendo assim, que o pecado é a morte vestido de vida, né? É a morte, porém o pecado vem vestido de vida, certo? Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus
tomaram conta dos corações ou do coração humano. Coisa terrível, né? Em Romanos 1,18, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe, do 18 ao 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador, e isso deveria conduzir o homem ou os homens a buscarem e a glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram o quê? Tolos, conforme Romanos 1,22. O salmista destaca: disse o nércio no seu coração, não há Deus. Então quem diz que não é Deus é nércio, conforme Salmo 51. Um coração endurecido pelo engano do pecado, que é a causa de que, ou a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive é a fonte da sua mente egoísta, materialista e ateia. Interessante aqui que, se nós formos analisar a questão do pecado, nós vamos ver a personagem, né? O Satanás, o demônio aí, o tentador, que a Bíblia o apresenta desde o início como enganador. Ele em Gênesis ele inicia enganando. Sim. Após a sua queda. Todo o contexto histórico da Bíblia vai trazer ele procurando enganar, e vai para o Apocalipse, que é o fechamento de tudo. Está ele lá, né, a partir lá do capítulo lá 22, 21, lá 22, já falando sobre ele novamente enganando, porque enganar é próprio de Satanás, né? Verdade. Desse aspecto, pastor, nós observamos aqui essa consequência do pecado, e é bom lembrar nossos telespectadores, nossos irmãos, que todos os males existentes no mundo é consequência do pecado. Consequência do pecado. Consequência do pecado. Quando a gente estuda no campo teológico a doutrina do pecado, conhecido como a martiologia, a gente vai estar observando o perigo que ele nos traz, porque pecado, a informação já diz, é errar o alvo, né? Errar o alvo. E quando nós observamos neste contexto, queremos deixar um versículo bíblico que está em Provérbios 4 e 23. Por quê? Aí nós vamos ver Provérbios 4 e 23, que vai dizer assim: e sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Esta é uma das definições que nós observamos, pastor, o perigo e as consequências que esse pecado traz. O pecado, ele afasta o homem de Deus. E traz uma cegueira tão grande. Nós podemos analisar, por exemplo, João capítulo 11, a gente vai encontrar a ressurreição de Lázaro. E a Bíblia vai nos informar que, por causa da ressurreição de Lázaro, alguns creram em Cristo. Muitos creram em Cristo. Mas outros não creram. O que eles fizeram? Por ver outros crendo em Cristo pela ressurreição de Lázaro, eles queriam matar Jesus. E depois a Bíblia nos informa que resolveram também matar até Lázaro. Exatamente. Porque por causa do testemunho de Lázaro, muitos criam em Cristo. Olha o que o pecado produz. É algo realmente tremendo, aquilo que o pecado produz na vida do ser humano. Então, como está aqui bem explicado, né, a consequência uma das consequências, das raízes do materialismo e do ateísmo é o pecado, né, a consequência do pecado. O segundo parágrafo, pastor, vai falar sobre a cegueira espiritual, né, que é algo que nos leva a cometer o pecado e muitas das vezes achando que não vai fazer problema nenhum, não vai trazer dano algum. Então nos diz aqui, o pecado é a causa primária da incredulidade humana. Leva o homem a ser incrédulo e consequentemente a fonte do materialismo e também do ateísmo. Então veja bem, a cegueira espiritual, ela leva o homem ao materialismo, achar que tudo é matéria, colocar o seu coração naquilo que é material, e outros a descrer. Achei até interessante uma expressão, né? Tem fé, crê que Deus não existe. É uma fé oposta da vontade de Deus. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Olha aí que coisa tremenda. É exatamente isto que o apóstolo Paulo diz.
nos quais o Deus desse século, né, ele cita esta passagem em 2 Coríntios 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos, e quando refere-se ao Deus deste século, esse sistema, né, e o cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado é cego pelo diabo, não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então Deus, ele se revela de forma clara e objetiva, mas Satanás consegue cegar as pessoas. Os incrédulos são cegos, cegados por ele, para que não veja e reconheça esse Deus como Deus poderoso e soberano. Sim, pastor, e dentro desse ponto, nesse contexto, o perigo aqui deste homem endurecer este coração. Por quê? Nós acabamos de ler Provérbios 4:23. Procede tudo do coração. Quando o homem ouve a palavra, ele endurece o coração. E nisso aqui, pastor, é bom nós trazer até para o nosso meio evangélico. Por quê? Com isso, o que está acontecendo? Muitos endurecem o coração. Aí nós vamos, mais uma vez, estar observando o que a Bíblia ela vai dizer para nós sobre este perigo de endurecer o coração. E eu leio nesta noite, mais uma vez, ou nesta manhã, a palavra, quando o escritor aos Hebreus vai dizer assim, capítulo 3, versículo 15, porquanto diz a palavra, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Corações endurecidos. Corações endurecidos. O que está acontecendo hoje é que, até por causa do pecado, essa consequência do pecado, essa cegueira espiritual, as pessoas até ouvem a palavra, mas o coração está endurecido. O inimigo tem feito isso, infelizmente. Ele tem levado pessoas a endurecer o coração para não aceitar a mensagem do Evangelho. E até, consequentemente, essa pessoa, ele com o coração endurecido, não recebe o trabalhar do Espírito Santo, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, há um perigo muito grande, nossos telespectadores, sendo você já evangélico ou não, o perigo de nós, às vezes, ouvir a palavra de Deus e endurecer o coração a respeito da palavra de Deus. Porque quando Deus ele usa a sua palavra para falar a nós, seja ela num momento de ensino, como estamos aqui com vocês, ou num culto de pregação na igreja, e aí endurecemos o coração, não queremos ouvir o que Deus quer falar conosco, é justamente o propósito do materialismo e do ateísmo, é levar o homem a endurecer o coração para com Deus, não recebendo a mensagem de Deus. E a consequência disso é o quê? O homem afastar de Deus e perdendo a sua salvação. Como tem por trás o próprio adversário, aí vem o tema da nossa lição, a sutileza. A sutileza. Então, nós cristãos precisamos nos preocupar com isso, porque as coisas surgirão de forma muito sutil. E quando percebemos, nós já estamos, se não tomarmos cuidado, também enganados, afastados da fé genuína e muitas das vezes desprovido daquelas promessas tão grandes que Deus tem na sua palavra para conosco. Então vigiemos para que não venhamos cair em contradição e não endurecer os nossos corações e não darmos ouvido àquilo que o Espírito diz à igreja do Senhor. Prosseguindo o nosso ponto de número 3, aqui nós falamos a respeito das raízes do materialismo e do ateísmo. Agora nós estaremos vendo aqui os pressupostos da doutrina materialista e também
ateísta. Gostaria que o pastor Thaís estivesse fazendo a leitura para você que acompanha conosco. A negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente que tanto um quanto o outro tem como pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Esta é a pregação deles. Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se afirmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em conhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Romanos 1,19. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele, olha isso, e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Uma vez que ele já se manifestou claramente. Nós já lemos isso, né, pastor? Já falamos na criação como Deus se manifestou. Deus não está longe de cada um de nós. Está bem pertinho, para que possamos entender que Ele é Deus e que Ele existe. Aqui, pastor, em Romanos capítulo 1, verso 19, Sim. está até sugerido na nossa lição, nos diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Aí está. Então Deus, ele não está escondido. É aquilo que eu disse, Deus não se preocupa ou não se preocupou em se apresentar quem Ele é. Vamos ver Gênesis capítulo 1, nós vamos ver como é que começou tudo. Não vai começar a dizer de onde é que Deus veio, como é que é Deus. Olha o que diz o versículo 1 de Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Sim. Começou já mostrando as obras do Senhor, que Ele é o Criador. Ele não foi criado, então não tem como Ele se apresentar de onde Ele veio, e é necessário termos fé para crermos exatamente nesse Deus que não tem como explicar, é um Deus inexplicável. Alguém já disse que Deus não é para ser entendido, Deus é para ser obedecido. Aleluia. E das suas mãos foram feitas todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Então aqui está a negação da existência de Deus. Quantos querem negar a existência de Deus? Mas Deus já tem falado de muitas maneiras. O texto que nós lemos aqui como textual desta lição, né? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu terno poder como sua divindade, olha, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Sim. Para que eles fiquem inexcusáveis. Olha o 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, isso prova que Deus se revelou, Deus tem se revelado, se mostrado, se apresentado pelas coisas criadas, não o glorificaram como Deus. Então ninguém pode negar, porque este Deus já se manifestou. Né? Nem lhe deram graças, antes em seus corações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aí eles próprios endureceram o coração para não receber a mensagem do Evangelho. E aí o escritor romano, Paulo, vai dizer o seguinte, verso 22. Sim. Dizendo eles sábios, tornaram-se loucos. É verdade. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Amém. O parágrafo 2, aqui nós vemos a negação da existência de Deus, a negação, ou negando, ou negação de que o homem é um ser singular. É um ser singular. Eles querem
colocar o homem no mesmo nível de todos os animais, e morreu, acabou. E a Bíblia vai nos provar diferente. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, 26 e 28. O pastor já até citou este versículo, né? Na criação do homem, quando Deus decide, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, refletem a imagem do seu Criador. Por isso dizemos que o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação, está aqui mais uma vez reforçado. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Neste aspecto, para ele, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Eis aí o grande engano. A nossa vida, alguém certa vez perguntou para mim, a nossa vida, ela acaba quando nós morremos? Termina tudo? E eu disse para este moço, pelo contrário, quando nós morremos, partimos dessa vida, aí começa tudo, porque nós passamos de uma vida transitória para uma vida eterna. Esta eternidade vai ser sem Deus ou com Deus. Para aqueles que crêem, o próprio Jesus declarou dizendo, aquele que crê será salvo, porém o que não crê será condenado. Em uma tradução, em uma passagem, já está condenado. Já está condenado. Sim, pastor. Só para concluir, pastor, e voltamos ao texto que nós lemos agora há pouco, de Gênesis 1:26, e é bom chamar a atenção dos nossos telespectadores. Nós falamos de Gênesis 1:11, Deus dando ordem à terra para produzir as plantas. Falamos de Gênesis 1:20, Deus dando ordem às águas para produzir os peixes. Mas em Gênesis 1:26, Ele próprio Deus, Ele toma essa iniciativa. Se as plantas fora da terra, ela morre. Se os peixes fora da água, eles morrem. Isso significa que o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. É verdade, pastor. E ele só conseguirá viver estando em Deus. E nisso aqui, nós dizemos, é Ele o nosso Deus. Quando Ele então determina, Ele cria este homem. E Ele ficou tão feliz. E aqui nós encontramos o respaldo de tudo isso. O homem é a coroa da criação. O homem coroa da criação. E não é um processo de evolução, não, senhores, como ensinam os ateístas e os materialistas. Não. É criação de Deus. Você e eu, nós somos criação de Deus. Imagem e semelhança de Deus, criado por Ele. Não surgimos do acaso. Não. Aí é até importante dizer, se o ateísta vir nos pedir razão para explicar a existência de Deus, nós não precisamos provar isso para ele. Ele é quem tem que nos provar o contrário. Exatamente. Porque nós cremos, né? Nós cremos na existência deste nosso Deus. Então, se ele tem dúvida, que ele nos prove o contrário. Interessante, pastor, aqui o que Paulo escreve também aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo de número 5, de 1 Tessalonicenses, o versículo 23, sim, que nos prova essa diferença de criação, como nós somos singular. Sim. Vai dizer assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E agora vem, e todo o vosso espírito, alma, corpo, olha aí, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O animal, até a própria palavra designa que não se deve alimentar do sangue do animal, porque sim, é a vida dele. Morreu, acabou. Mas nós temos uma alma que sim, ela é eterna. E essa alma, este espírito, ele precisa ser plenamente conservado. Isto. E até o nosso corpo é incluído, porque precisamos viver uma vida de santificação nessa terra.
E para concluir, pastor, para ajudar na sua ideia, eu quero ler também com nossos telespectadores, irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Agora escute isso. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta, alma e espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Louvado seja Deus. Então esta palavra de Deus, ela entra neste homem. E lá dentro, onde está o seu espírito e a sua alma. O Senhor falou aí agora, 1 Tessalonicenses 5, 23. 25, 23. Onde fala do corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, no seu trabalhar, ela passa pelo corpo e penetra na divisão da alma e do espírito deste homem, para que ele receba a palavra. E pelo poder do nome de Jesus, para que o Espírito Santo trabalhe, não havendo nele o endurecimento do coração, este homem vai receber esta palavra, e aí ele vai receber vida, ele estando morto no pecado, como nós lemos agora há pouco em Efésios 2,5, este homem agora vai viver para Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E as coisas em nós, né, pastor, nós como essa criatura singular de Deus, tantas coisas que nós poderíamos tomar, por exemplo, nesta manhã, por exemplo, a nossa visão. Nós olhamos para determinadas coisas e para tudo que nós olhamos, nós definimos o que é. Sim. Olha que coisa tremenda. Você consegue olhar para um veículo e falar, é um veículo, é a marca tal, é o modelo tal. Nós vemos uma casa, nós sabemos que é uma casa. Olha, um pequeno exemplo. A nossa visão, Sim. Nós conseguimos ver as coisas e identificar essas coisas, definir essas coisas. É um bom exemplo para nos distinguir das demais criações. Exatamente. Né? Mas louvado seja Deus. Nós precisamos adiantar, nós vamos para o nosso quarto e último ponto, que vai tratar do assunto respondendo ao materialismo e o ateísmo. E ao ateísmo. Nós também está sendo dividido, o pastor José divide em 2 subpontos aqui, não é isso? Afirmando as verdades da Bíblia, foi bem já ressaltado aqui, mas vamos ressaltar mais ainda as verdades bíblicas. Qualquer resposta ao ateísmo e ao materialismo, né, invertendo aqui, o materialismo e o ateísmo, e a seus derivados, como o neoateísmo, né, que é o novo ateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erro. Sim. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como o Criador, Gênesis 1, 1 e 2, sustentador e mantenedor do universo, Hebreus 1, 3. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, Deus conosco, Emanuel, né? O nosso Salvador. E isso também confirmado em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Louvado seja Deus. Então, às vezes precisamos lutar contra uma mentira que Satanás incutiu na mente das pessoas da não existência de Deus. Mas o próprio Jesus falou que quando ele mente, ele está falando daquilo que ele é próprio, né? Porque é mentiroso desde o princípio e fala daquilo que é a criação dele, né? Ele é pai da mentira. Isso está em João 8,44, vai falar sobre a questão do pai da mentira. Então, é verdade versus mentira, né? Ajudar os nossos telespectadores, pastor, vamos aqui ler Hebreus capítulo 1, do versículo 1 a 3. Pode ser que alguns que estejam nos assistindo talvez não se disponha de uma Bíblia, né? Talvez você não tenha uma Bíblia no seu carro, no seu trabalho, mas me permita ler para você o que Hebreus 1 e de 1 a 3 vai estar falando deste cuidado que nosso Deus tem para com a nossa vida. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, estou falando da pessoa de Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Louvado seja Que Deus. coisa linda, né? Tremendo. Maravilha. E a Bíblia é tão maravilhosa, é tão verdade. Eu queria que você que nos acompanha atentasse para isso. Se a Bíblia fosse um mero produto do ser humano, da mente humana, eu acredito que a Bíblia não registraria as falhas dos homens de Deus. Não é isso, pastor? Eu creio que Verdade. registraria só os pontos favoráveis, Só as proezas só as que eles proezas, fizeram. né? É verdade. Não falaria dos erros que Davi cometeu, um Não. homem que a Bíblia chama um homem segundo o coração de Deus. Verdade. Então a Bíblia é tão verdade, é tão de Deus, que ela não esconde nada. Ela traz o homem no seu segmento, com seus altos e baixos, mostra o quanto o homem é frágil. Por isso a Bíblia diz que por nossas obras nós jamais seríamos salvos. Sim. Ela é a salvação, um dom gratuito de Deus, porque por nossas obras nós não seríamos salvos. Quero citar apenas a segunda epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, na segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia, ou a palavra, a Bíblia, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Se esses homens não fossem inspirados pelo Espírito Santo, como eu disse, eles não registrariam as suas fraquezas. Verdade. Eles registrariam Pedro negando a Jesus? De maneira alguma. Não registrariam, mas como foi pelo Espírito Santo, tiveram que registrar exatamente como as coisas aconteceram. Pastor, seguindo aqui para o nosso último Sim. parágrafo aqui, fazendo uso correto da razão. Aqui nós vemos afirmando as verdades bíblicas, o tópico trata do assunto respondendo aos materialistas e também ao ateísmo, né? Então, afirmando as verdades bíblicas, fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. Isso me faz lembrar do profeta Isaías falando sobre a terra, dizendo que Deus, ele se assenta, né, sobre o globo da terra, e a ciência teve que trabalhar bastante para chegar a essa conclusão, não é isso? O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Já até li o texto de 1 Tessalonicenses 5:23. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que o senhor teça aí os seus comentários, pastor, eu queria trazer aqui no nosso tema nesta manhã, o texto de Lucas capítulo 16, 19 e 31, que vai falar do rico e de Lázaro. Exatamente. Visto? Que mostra ali, e alguns querem colocar como apenas uma parábola, mas como traz o nome próprio ali, nós entendemos ser algo que realmente acontecido, né? Então, vai dizer de um homem que viveu em uma esfera de obediência a Deus e um que viveu numa esfera fora da obediência. Um teve uma vida totalmente rodeada de bens nessa terra, e não por isso perdeu a sua salvação, mas por não crer em Deus. E o outro viveu uma vida de sofrimento, não por viver uma vida de sofrimento, mas porque temia a Deus, e este recebeu a sua vitória, recebeu a sua salvação. Então, é importante nós analisarmos isso,
E eu creio que o pastor Tarri tem alguns textos para acrescentar, para Não, nós estarmos encerrando. Apenas queremos para nosso encerramento, pastor, porque a nossa razão, nós convidamos mais uma vez nossos irmãos e telespectadores nesta manhã para atentar para este fato. Nós falamos agora há pouco, o pastor acabou de informar sobre as verdades bíblicas que os ateístas e os materialistas, eles querem negar o poder desta palavra, dizendo, até usando o termo, que o papel aceita tudo. Sim. E o senhor acabou de refutar sobre isto quando mostrou justamente não só as proezas. A Bíblia não mostra somente as proezas dos homens de Deus. Ela mostra também as suas fraquezas. O senhor citou Davi. Nós podemos ver quantos reis no passado. A Bíblia vai mostrar uns que tinham suas proezas quando obedeciam a Deus. Outros tinham suas partes negativas, suas formas, havia até destruição, o povo eram derrotados quando não criam, não aceitavam, não obedeciam à palavra de Deus. Então esta é a Bíblia que nós pregamos. Agora, se uma pessoa não crer na Bíblia como a infalível palavra de Deus, é até impossível argumentar com essa pessoa sobre Deus. Com certeza. Se ele não crê na palavra de Deus, como vamos argumentar com ele sobre Deus se ele não crê na palavra, que ela é viva e é eficaz, como nós lemos agora há pouco, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela produz vida. Isso queremos deixar bem claro nesta manhã, que a palavra de Deus, ela produz vida. Glórias a Deus. Nós temos, pastor, aqui para nós encerrarmos, no auxílio apologético da nossa lição, eu até achei interessante sobre aqui para passar para você que nos acompanha, e diz o seguinte: só a Bíblia explica por que existe a beleza e também a feiura, né? A vida e a morte, a saúde e a doença, o amor e o ódio, só a Bíblia fornece relatos verdadeiros e confiável da origem de todas as entidades básicas da vida e de todo o universo. Só na Bíblia nós encontramos resposta para tudo isso, porque ela é a palavra de Deus, ela é a espada. A Bíblia diz que ela testifica, dizendo, é uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, onde a medicina não vai, onde a ciência não pode chegar também, a palavra de Deus, ela vai. Daí, pastor, a necessidade de nós, nesta manhã, incentivar os nossos irmãos em Cristo Jesus, até mesmo nossos amigos, né, internautas, a ler a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Conheça as verdades bíblicas. Você conhecendo a Bíblia, porque ela produzirá em você, em nós, este efeito e nos fará cada vez nos aproximar mais do Senhor Jesus. E só estimulo aqui, pastor, em razão, aqui ainda no texto da nossa lição, o estimulante em ser cristão é saber que a Bíblia não é apenas um outro livro religioso, mas, conforme afirma, ela é a palavra do Deus Criador. Louvado seja É Deus falando conosco através da palavra. Esta palavra é santa, É né? Deus falando conosco através da palavra. E é bom lembrar aqui, pastor, seja ela aberta ou fechada, ela é a Bíblia, a palavra de Deus. Louvado Amém? seja Deus. Nós queremos aqui apenas ler a nossa conclusão, que diz o seguinte: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las.
Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper as falsas blindagens postas no coração humano pelo materialismo e também pelo ateísmo, e dar o verdadeiro sentido à vida ao ser humano. Então, meu querido, você que nos assiste, quem sabe você está nos acompanhando e você faz parte deste grupo de ateísta. Você até hoje não conseguiu crer na existência deste Deus, mas eu chamo a sua atenção. Olha as coisas criadas, o ar que respiramos, o oxigênio que temos. Analisa um pouco. Nós temos em nosso meio um servo de Deus que outrora ele era ateu, e ele pediu ao Senhor, ele fez um desafio: se é que Deus existe, que Deus lhe desse 2 sinais. E este irmão tem um testemunho muito brilhante do que Deus fez para mostrar para ele que Deus existe. Quem sabe seja necessário você fazer isso também, você que é ateísta, você que é materialista. Quem sabe você está numa igreja, você até arrolado como membro da igreja, está correndo risco de no seu coração já ter uma brecha aberta para o materialismo. Será que não tem nada na sua vida que está tomando o lugar de Deus? Será que você não tem substituído a adoração a Deus por causa de algumas coisas que lhe cercam? Abramos os nossos olhos, porque nada pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Diz a palavra que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente ao Senhor teu Deus servirá. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar. Volte a estar conosco no próximo domingo, e a pastora Thaís estará orando e encerrando assim este trabalho no nome de Jesus. Pai, eu agradeço ao Senhor nesta noite por tua bondade, por tua misericórdia, nesta manhã tão maravilhosa que estamos neste domingo ministrando esta palavra. Jesus. Aonde estiver um irmão, uma irmã alcançando, ó Deus, a tua palavra, que o teu Santo Espírito fale ao coração dela, ao coração dele. E se porventura, Deus, entre estes nossos telespectadores, algum materialista ou ateísta, que o teu Santo Espírito possa falar ao coração dele ou dela de maneira clara e poderosa. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, em poder falar do teu nome e em teu nome, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.